gente hoje vai dar sequência à nossa exposição, ainda no livro de Êxodo. E eu convido para que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, texto bastante conhecido nosso. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler até o versículo 17. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do nosso Deus. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunha contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Até aí, a palavra do Senhor. Essa semana, não sei quantos viram, uma ex-cantora gospel, que era apresentadora, inclusive, até quando era criancinha, era apresentadora num programa infantil, ela mudou drasticamente o visual dela, completamente. E é interessante que na entrevista que ela deu a respeito dessa nova fase, mudou até o nome, né? Ela tinha um sobrenome, aí cortou esse sobrenome, tá agora só o nome, falou, agora é a minha nova fase. E ela usou uma frase aqui que me chamou muita atenção, que diz assim: nesse novo momento, eu desejo a vocês a mesma liberdade que eu encontrei para me encontrar. Eu desejo a vocês a mesma liberdade que eu encontrei para me libertar. E dentro dessa liberdade que ela tem, é justamente desvencilhar e tirar completamente da sua imagem, do seu nome, da sua história, tudo que a ligava com a pessoa de Deus. E essa é a liberdade que ela encontrou. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque muitos de nós estamos atrás de liberdade. Nenhum de nós gostaria de falar e pensar que é escravo de alguma coisa. Mas é justamente esse o ponto em que esse livro de Êxodo vem trazer para nós, de que nós só encontraremos liberdade quando nós nos tornamos servos de Deus. Parece muito estranho isso, a gente falar sobre isso, né? Porque nós estamos falando sobre liberdade, mas você vai continuar sendo servo. Mas o ponto é que todo aquele, e nós estamos falando isso aqui o tempo inteiro, a noite inteira, aquele que confessa Jesus como seu Senhor e se torna servo de Cristo, agora de fato consegue encontrar liberdade de tudo aquilo que o escravizava antes, que só levava para o buraco, só levava para mais fundo, só levava para a perdição. E é essa a história de Êxodo. Um povo escravizado, um povo que já estava acostumado com toda aquela situação, com toda aquela história, já estava acostumado com essa vida, e olha que eles passaram 400 e poucos anos ali, já acostumados com a escravidão. Eram filhos, netos, bisnetos, gerações que já estavam ali, que cresceram escravos, era essa a vida que eles conheciam. Mas então Deus traz uma nova história, um novo horizonte, quando Ele liberta esse povo da escravidão, e agora os traz para fora do Egito, e mostra e revela quem é esse Deus que de fato traz liberdade para as nossas almas.
E essa é uma figura muito clara a respeito de, não só daquele povo no Egito, mas de todos nós, que antes escravos do pecado, e a palavra de Deus mostra isso para nós, a gente escravo, cativo do pecado. Agora Deus vem e nos liberta, nos traz da escuridão para a sua maravilhosa luz. E esse é um retrato da nossa própria vida, quando a gente de fato consegue encontrar liberdade para ser quem a gente é, para ser quem nós precisamos ser, mas dele, não de nós mesmos. Porque você acha que está se tornando livre, assim como essa moça acha que está se tornando livre, mas se tornou escrava dos seus próprios prazeres, de si mesma, dos seus desejos, das suas opções. Mas será que de fato isso traz alegria, isso traz liberdade? Isso que nós estamos falando o tempo inteiro aqui. Mas nós vamos encontrar no final de todas as situações aqui que livre é aquele que tem um privilégio de obedecer a um Deus que liberta. E aí, então a gente entra nesse texto aqui dos 10 mandamentos. E esse termo que mandamento não existe na Bíblia, certo? Mas ele vai ser encontrado, o próprio Moisés vai falar sobre as 10 palavras, o decálogo, 10 palavras que o Senhor traz. E nós vamos entender um pouquinho por que Deus traz essas palavras, ou que a gente pode chamar mesmo de mandamentos, os 10 mandamentos. Por que Deus agora chega diante do Sinai, 3 meses de caminhada já no deserto, depois de 3 meses, no terceiro dia do terceiro mês, agora eles estão diante do Sinai. Vocês vão lembrar no capítulo 19, quando Deus se revela a esse povo, ele fala: olha, ninguém chega perto dessa montanha aqui não, porque vai morrer, animal, gente, não chega perto, porque Deus está manifestando a sua glória. E agora diante de trovões, relâmpagos, o povo com medo de tudo aquilo, terremoto, tudo que está acontecendo ali, até o próprio Moisés relata que ele ficou com muito medo daquele momento, mas Deus agora se mostra ali. Ele não só fala o nome dele, não só revela quem ele é, mas ele revela como ele é e o que ele deseja para o seu povo. E agora ele dá então essas 10 palavras, os 10 mandamentos, que é conhecido aqui da maioria de nós. Mas a gente pode entender essa palavra aqui, não como um Deus estrondoso, um Deus de temor, mas é uma conversa de um pai para um filho. É uma conversa assim como Deus tratou Adão, de um pai como um filho, dando diretrizes para que ele pudesse levar uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida eterna, uma vida de santidade, uma vida diante do seu Deus, do seu pai. Agora Deus chegando diante do seu povo, ele não está revelando só para Moisés, mas ele vai trazer essas palavras para Israel, para todo o povo. É Deus se revelando como um pai amoroso, à vontade dele. E é interessante a gente olhar isso daqui, porque é a voz de Deus diante do seu filho Israel. E por que eu estou falando diante desse filho? Porque quando a gente olha para Adão, o primeiro filho, o primeiro ser criado, o homem, diante de Adão e Eva nós estamos falando, eles falharam. Nós vamos olhar agora para esse povo no Sinai, o filho de Deus, e eles falharam. Mas nós vamos ver um filho, no qual Deus dirige as palavras a ele, e ele não falha. Esse texto parece que está apontando para nós, né? Faz isso, não faz aquilo. Mas você vai ver que no final das contas, esse texto aqui está apontando para Jesus Cristo. E por que nós precisamos de Cristo para a nossa vida? Então, para a gente começar nessa história aqui, em primeiro lugar, nós precisamos ver que a graça vem antes da lei. E experimentar a graça de Deus na salvação é essencial, antes de procurar obedecer os mandamentos. Porque antes que você olhe para essa lista aqui, o que é que eu posso fazer e o que eu não posso, e a gente geralmente leva a nossa vida assim, né? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer aquilo? E isso aqui é uma lista de o que a gente pode e o que não pode fazer, que é a vontade de Deus. Mas antes de você olhar para essa lei, que é mandamento do Senhor, é ordem do Senhor, você precisa olhar para essas palavras iniciais aqui do texto, quando diz: e Deus falou essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O que esse povo precisou fazer primeiro, antes de obedecer? Antes de ter uma lei? Se encontrar com Deus gracioso, que tira eles da escravidão. E é isso que nós estamos falando a respeito da graça. E gente, quase todo domingo nós estamos falando isso aqui. Sabe o que você precisa fazer para alcançar essa graça de Deus? A gente fala, obedecer a lei, certo? Você só obedece porque você foi alcançado por esse Deus que te libertou.
Esse texto começa dessa forma, e não é à toa, gente. Deus se revelando e mostrando quem Ele é, e dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. É por isso que agora vocês têm o privilégio de ter uma lei e podem me obedecer. Deus não falou o contrário. Gente, me obedeçam. Eu vou dar uma lei para vocês, uns mandamentos. Se vocês me obedecerem, eu vou tirar vocês do Egito, certo? Deus não fez isso. Deus graciosamente, bondosamente retira esse povo para depois dar uma lei. Ficou claro isso? E assim funciona conosco. Lembra que essa história aqui tem a ver conosco. Deus primeiro nos tira da escravidão, da escuridão, para depois nos dar uma lei e revelar para nós quem Ele é, diante dessas palavras. Lembre-se, gente, não adianta você querer pegar todas as leis aqui e falar: agora eu vou obedecer tudo isso daqui certinho, e Deus vai se agradar de você. Porque nós vamos ver por que Deus deu essa lei aqui, que é impossível isso acontecer. Em primeiro lugar, por que Deus deu essa lei? Para que Deus revelou isso aqui? Lembre-se que a graça precisa vir antes da lei. Mas por que Deus apresentou essa lei? Porque através da lei vem o conhecimento a respeito do pecado. Isso nós vamos encontrar em Romanos 3:20, porque através da lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 7:7 também fala isso para nós. A lei, ela é como um espelho. É como um espelho. Antes de você olhar no espelho, você tem uma impressão, certo? Por que ela nos mostra o conhecimento do pecado? Porque assim, você pode ter a impressão que seu rosto está sujo, mas quando você olha no espelho, você tem certeza que seu rosto está sujo, não tem? Não é assim que funciona? Porque quando alguém peca, ele pode ter uma impressão, porque Deus cravou a lei dele no coração de todas as pessoas. Não tem um que faça aquilo que é errado e... não, está tudo beleza, né? E todo pecador, quando ele comete pecado, ele tem uma certa impressão de que está fazendo alguma coisa que é meio esquisita. Mas quando ele olha para esse espelho, para a lei, ele tem certeza de que ele está fazendo o que é errado. É justamente por isso que Deus nos deu, para que a gente tenha conhecimento a respeito do pecado. Mas também ela revela a nossa incapacidade de cumprir. Porque se você quebra qualquer um desses mandamentos, qualquer um, isso aqui é como uma corrente. E se você quebra um elo dessa corrente, todo o resto está prejudicado. Todo o resto. Alguns vão dizer que se você quebra um mandamento, você quebra todos os mandamentos do mesmo ponto. É por isso que essa lei existe, para mostrar que... parece meio contraditório, não é? Você, para que Deus deu essa lei então? Ninguém pode cumprir? Por que Deus mostra isso? O terceiro ponto. Porque Ele revela a santidade de Deus. Eu quero chegar no último lá. Ele mostra quem Deus é, isso aqui mostra o caráter de Deus. Mas olha o último ponto, para nos apontar a Cristo. Vocês vão ver que no final de toda essa história aqui, Deus está mostrando a lei para esse povo. Lembra que a lei condena. Se ela revela pecado e a consequência do pecado é a morte, é porque em nós mesmos não há salvação. A gente não pode se chegar a esse Deus, se chegar a essa graça por nós, porque a gente não consegue obedecer e cumprir esses mandamentos. Qual que é a nossa solução? Cristo. Por isso que a gente precisa de Cristo. Por isso que nós precisamos do Deus Filho. Porque Ele cumpriu tudo isso daqui. Ele foi o perfeito, que não errou em um só sequer desses mandamentos. Obedeceu perfeitamente. Mas nós precisamos de graça, gente. Lembre sempre disso. Nós obedecemos porque já fomos alcançados, não é o contrário. Eu não obedeço e não fique achando que você, por cumprir tudo isso daqui, tantos outros mandamentos que o Senhor tem para nós, que você vai achar favor diante de Deus. Porque isso não está em você. Lembre-se desse texto, Deus revelando: eu sou o teu Deus que te tirou da terra da escravidão do Egito. Esse é o nosso Deus, que te traz de volta. Agora, em segundo lugar, por que então que a gente obedece? Por que eu cumpro isso? A gente deve obedecer isso alegremente, os mandamentos de Deus, para a sua glória e para o nosso bem. Olha o que o texto de Deuteronômio 10, 12 e 13 dizem. E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, ao seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que você obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Talvez a gente tenha uma ideia, e é o que se pensa a respeito da lei de Deus, quando a gente fala sobre lei, né, sobre obedecer, que eu tenho que obedecer a Deus, que Deus é um estraga-prazeres, que Deus está querendo tirar a nossa diversão. Fala, mas né, a ideia que você tem de crente, o que crente é? Fala, não, crente não pode fazer nada, crente não se alegra, crente, né, eu quero me esbaldar e tudo isso aqui, crente não pode fazer isso. Mas lembra que eu falei para vocês que a conversa de um pai amoroso com seu filho, você com o seu filho, ou talvez os seus pais fizeram isso, ou alguém que te orientou na sua vida, virou para você e falou assim, olha, não vai correr naquela avenida movimentada não, porque isso é ruim para você, isso pode trazer consequências, você pode ser atropelado. Isso é para tirar o prazer de uma criança? Me responde, isso é para tirar o prazer de uma criança, diversão, alegria de uma criança? Pelo contrário, não é um zelo, um cuidado, porque um pai sabe onde o filho deve andar. É essa história aqui então que nós temos os mandamentos. Deus não é um estraga-prazeres por nos dar uma diretriz de onde a gente deve andar, qual é a vontade dele. Pelo contrário, isso aqui é um zelo do nosso Deus. Os mandamentos de Deus é como um pai amoroso que nos dá comando para nos proteger do perigo e da morte. É para o nosso bem que a gente obedece os mandamentos, a gente obedece ao Senhor. Mas também tem a ver com a glória de Deus. Isso tudo é para Ele. Se isso aqui é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso libertador que está falando isso para nós, obedeça, faz, lembra-se. A gente obedece por amor a Ele. E então, em terceiro lugar, eu quero passar rapidamente aqui por todos esses mandamentos. Quais são os mandamentos? Nossa, ficou pequenininho, né? Quais são os mandamentos que o Senhor nos dá? E eu corro um risco aqui muito de caminhar muito na superficialidade, porque talvez a gente pudesse fazer aqui alguns domingos falando sobre cada um deles, aprofundando. Mas eu quero te mostrar uma visão geral a respeito disso, por que Deus nos dá os mandamentos. Eu vou entrar neles agora. Então lembre-se, primeiro você precisa ser alcançado pela graça. Não está em você obedecer, lembre-se disso, você não obedece para conquistar o amor de Deus, mas Deus já te amou. Deus já te libertou, e é por causa disso que nós obedecemos o nosso próprio bem, bem do seu povo. Vocês vão ver como que isso aqui traz transformação e mudança para a nossa vida, para a nossa casa, para onde a gente está, se a gente de fato resolve obedecer ao Senhor. E aí ele diz então, nós temos lá 2 tábuas, certo? As tábuas da lei. A primeira tábua tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, e a segunda tábua tem a ver com o relacionamento com o nosso próximo. São os 4 primeiros lá, os 4 primeiros mandamentos tem a ver com a nossa relação com Deus, e o restante com o nosso próximo. Afinal de contas, como é que Jesus resume toda a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em segundo, amarás teu próximo como a ti mesmo. De onde vem isso? Das 2 tábuas que Deus deu, dessas 2 palavras, das 10 palavras, os 10 mandamentos que o Senhor nos dá. E ele começa então, nesse primeiro ponto, e vocês vão ver, gente, perceber, vou falar isso no final de novo, que a gente tem muito mais medo de quebrar a segunda tábua do que a primeira. Vou mostrar isso para vocês. Que a gente tem muito mais medo de ofender o próximo do que ofender a Deus. Nós vamos ver que isso é um erro muito grave na nossa vida. Mas vamos lá, em primeiro lugar. Ele diz, não terás outros deuses. E a linguagem que nós temos, a tradução é diante de mim. Mas o termo mais bonito que nós temos, que é o termo literal que nós temos aí, é não terás outros deuses diante da minha face. Porque Deus está com a sua face voltada para nós, para os seus filhos, seu povo. E você, ou nós, né, de certa forma, com outros deuses. E é claro que ele está falando aqui a respeito de deuses que, ligados no Egito, eles muito ligados no Egito. Lembra das 10 pragas? Né, que tem a ver com todos os deuses, Deus de Israel, quebrando todos os outros deuses que existiam em Israel. Certo? Deus água, Deus sol, Deus animal, tudo isso. E Deus mostrando quem ele era, que não existe outro Deus além dele. Aí por isso que ele vai dizer para esse povo, não terás outros deuses. Isso aqui serve de uma forma muito clara para nós, porque a gente não tem talvez deuses como aquele povo, com figuras lá. Ele vai falar no segundo, não farás para você ídolo, nem imagem, que ele diz aqui no versículo 4, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra, na água, não te prostrarás diante dele, nem prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, é Deus ciumento. Castigo, eu não vou falar sobre esse castigo que Deus traz aqui.
Mas o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses. O segundo, não farás para ti ídolos, nem imagens. E talvez para nós é muito claro assim, falar, não faço imagem. E só um parênteses aqui, né? Existe uma diferença que se fala a respeito de imagens, sobre adoração, que é proibido aqui, e sobre veneração. No final das contas, eu de fato não consigo entender a diferença. Não consigo. Eles falam, não, mas é uma honra. Eu já vi gente falando assim, não, mas é só uma honra. Honra quem honra. A Bíblia fala sobre honrar quem honra, tá certo? Mas você honra em vida pessoas, tá bom? Você não faz orações para elas, você não faz petições. E é isso aqui que Deus está proibindo, tá certo? Não terás outros deuses, nem fará para ti imagens, nem prestará culto a elas. Mas esse primeiro ponto aqui de outros deuses não tem a ver com esses deuses que a gente olha assim, né, estátua, qualquer outra coisa. Eu já disse para vocês, né, Calvino afirmava para nós, nosso coração é uma fábrica de ídolo, e qualquer coisa pode se tornar ídolo na nossa vida, qualquer coisa que tome o trono de Deus. Quer fazer um teste? O que você mais ama? E não vem com essa história não, fala, eu amo minha família. Porque às vezes você ama tanto dinheiro que você não está nem aí para a sua família. Você fala, não, eu amo meus filhos, mas você está trabalhando tanto, se matando, você está acabando com a sua família. E fala que ama a sua família. Por que você ama tanto? Segunda pergunta, em quem você confia? Você começa a identificar os seus deuses aí, seus ídolos. Você confia na sua própria força? De onde que vem seu sustento? Aqui é até bom a gente falar, não, meu sustento veio do Senhor e tal. Mas se você fica um pouquinho doente, você perde o rumo, porque você fala, e agora? Como é que eu vou sustentar minha casa? Como é que vai vir dinheiro para cá? Eu não estou sem trabalhar aí. Em quem você confia? É no Deus dos exércitos? O Deus sustentador? O Deus que controla todas as coisas? Ou você está confiando na sua própria força? Na sua sabedoria? Na sua inteligência? Nos seus dons? Está começando a identificar seus ídolos aí, não está? Quem você tem confiado? Ou em quem você tem amado? Acima do próprio Deus? E Deus está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Mas ele diz, não vai fazer ídolo não. Ainda o terceiro mandamento, ele está falando, né? Acho que isso aqui ficou claro, né? Às vezes a gente não tem esses ídolos aí que ele diz aqui, de estátua, construído, imagens no céu, na terra, nada disso. Mas existem outros ídolos modernos, que a gente ama, que a gente confia. E ele está dizendo, eu sou o seu Deus, te tirei da terra do Egito, derramei graça sobre você. Você quer caminhar bem, para o seu bem? Tem outro ídolo? Não adora outra coisa não, a não ser eu. Confia em mim, Deus de Israel. Não presta culto para esse povo não, para essas coisas. Mas ele diz lá, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Em vão aqui é questão de ser fútil. Não toma o nome do Senhor em vão, de forma fútil, inútil. E não tem a ver só, que eu acho também que a gente não deveria ficar fazendo isso. Sabe essas expressões que a gente, meu Deus, oh meu Deus do céu. Só para te dar uma ideia, a gente não tem exatamente, nós não sabemos exatamente como que é a pronúncia do nome de Deus. Porque vocês vão encontrar algumas siglas, porque o alfabeto hebraico, ele não tem, o originalzinho lá, ele não tem vogais, isso é nosso, tá bom? Existem vogais para facilitar o nosso entendimento do hebraico, isso é uma questão ocidental nossa, nós precisamos de vogais. Mas o hebraico não tem isso. E esse povo, eles tinham uma lei entre eles, para não quebrar esse mandamento, de que eles podiam falar o nome de Deus, eles podiam falar o nome de Deus 3 vezes no ano. 3 vezes no ano. Eles podiam falar o nome de Deus. E lembre-se que eles tinham uma festa anual, de que eles iam no templo para adorar quem? A Deus, cantar louvores, os salmos, e eles falavam o nome de quem? De Deus. Por isso não se sabe exatamente a pronúncia corretíssima, perfeita a respeito do nome de Deus. Mas vocês vão encontrar sobre Iavé, Javé, Jeová. Nenhuma dessas pronúncias, algumas se aproximam mais do nome de Deus, mas não sabe exatamente. Mas por quê? Por causa de um zelo, um temor que esse povo tinha de colocar o nome de Deus na boca deles. E talvez blasfemaram, falaram alguma coisa. E isso foi se passando, e a gente não leva o nome de Deus a sério. A gente solta piadas com o nome de Deus. A gente ri de blasfêmias do nome de Deus. Talvez deveria levar um pouco mais a sério.
Certo? Eu não sou da linha, né, que aí a gente não vai entrar num outro lado também, de gente que ama a lei e que vive dela, assim como eram os fariseus da época de Jesus, que criavam inclusive leis. Eles achavam que se você não lavasse a mão antes da refeição, você estava pecando. Aí que você é nojento, né? Você precisa lavar a mão, é questão de higiene. Mas para eles eram leis, que estavam desonrando o nome de Deus. Gente que amava era pegada à lei. Eu não creio que isso não é o lado bom da gente, que você não pode falar o nome de Deus mais. Mas é um zelo que a gente talvez tenha perdido. Mas não só isso, não só ficar falando assim, soltar o nome de Deus, mas a gente desonra e leva o nome de Deus muito mais em vão com as nossas atitudes do que simplesmente ficar falando o nome de Deus. E aí, domingo passado eu falei, hoje eu ia falar de novo lá no final do culto, falei, gente, vamos chegar na hora no culto. A gente não se programa para estar aqui. Eu vou falar um pouquinho mais no próximo. Aí lembra o dia do sábado? A gente não se programa para estar aqui e chegar na hora. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Porque amanhã você tem uma consulta. Amanhã você vai atender um cliente. E você não vai se atrasar. Talvez se você é médico você vai, né? Passei raiva, não é não? Eu passo raiva, moço de médico. Mas não é atraso, não é porque eles querem, é porque, né, às vezes a consulta não tem ali um horário programado, né? Defendeu lá de vocês também. Mas você não vai, se você tem uma entrevista importante, você não vai faltar. Os meninos que fizeram o Enem hoje, vocês não chegaram a atrasar, alguns chegaram. Né? Eu fiquei sabendo, teve gente da igreja que chegou atrasado. Mas você se programa. Não é assim, gente. Mas a gente não teme estar diante da presença de Deus e levar o nome dele em vão. Estou te dando só alguns poucos exemplos aqui de como a gente deveria levar um pouco mais a sério o nosso Deus. E ele fala lá no 4º mandamento, lembra-te do sábado. E talvez, gente, só um parênteses aqui, você já ouviu uma ordem diferente disso aqui, tá bom? A gente vai ter algumas outras tradições religiosas que, por exemplo, juntam o número 1 e o número 2, e o último, o 10º, separa em outros 2. Então talvez você vai encontrar uma ordem diferente, tá bom? Mas nós cremos, a forma como eu estou falando para vocês, a nossa Bíblia está, é a forma como nós entendemos que de fato é como Deus revelou, tá bom? Os 10 mandamentos nessa ordem aqui. Então ele fala, não tem outros deuses, não façam ídolos para vocês, não tenham ídolos, não tome o nome de Deus em vão, leva o nome de Deus a sério, leva o nome de Deus a sério, lembra-te do sábado, porque o sábado, ele vai contar uma história aqui, porque o sábado, Deus trabalhou todos os dias, ele tirou um dia de descanso, porque ele fez todas as coisas, e teve o último dia lá, o 7º dia, que ele santificou, e essa é uma das formas como a gente não leva Deus a sério, porque, esse é um ponto bem discutido aqui a respeito do sábado, né? E aí nós vamos ver que era o sábado, depois com a ressurreição de Jesus Cristo, veio o Novo Testamento, esse sábado passou para o domingo. E a ideia é um dia dedicado ao Senhor, um dia de descanso, mas dedicado ao Senhor. É um dia que nós nos preparamos como povo de Deus para nos reunirmos. É o dia do Senhor. Por isso chama domingo, Domini, que vem a respeito disso, do Senhor. Por isso tem esse nome. É um dia reservado para o Senhor. Não é que a gente vai ficar o dia inteiro fazendo oração, o dia inteiro na igreja, não é isso. Mas é o dia que você aproveita para estar com a família, para você descansar, para você estar na presença do Senhor. Mais uma vez eu digo, gente, eu sei que tem imprevisto, tá bom? Isso aqui, lembra, nós não somos apegados à lei no sentido de que você, se você for jogar bola no domingo, você está pecando. Quem é das antigas aqui, bem mais das antigas dos crentes, talvez vão lembrar disso, em que não podia jogar bola, não podia fazer algumas coisas aí, né, fora de casa e tal, tinha que ficar o dia inteiro na igreja. Não creio que é isso não é isso, mas a gente levar o nome de Deus a sério. Quando eu falo para a gente se preparar para estar aqui, é porque às vezes a gente faz tanta coisa no domingo, né, eu preciso aproveitar meu domingo, louco, aí eu chego aqui na hora do Senhor, não consigo nem sequer sentar direito nessa cadeira aí, que eu já estou... Gente, eu sei que tem exceções, tá bom? Tem uns dias que são pesados mesmo, tem dia que você recebe visita na sua casa, a visita não vai embora. Né? Você quer tomar banho, e aqui trem, a família chega, e eu sei que tem dia que é difícil mesmo, tem dia que velho. Mas isso é exceção na nossa vida, tá? Isso não é regra. A gente se prepara para estar na casa do Senhor, para a gente estar aqui adorando. Isso aqui é prioridade na vida do cristão. Isso aqui não é só eu escolho estar aqui ou não escolho.
Você não escolhe, mais uma vez, né? Você não escolhe estar no dia do trabalho. Você tem que estar, não tem? A gente leva isso aqui a sério, porque é o nosso Deus, é o povo de Deus. Lembra que você foi liberto da escravidão. Dia de sábado, gente, é dia de descanso, tá bom? Por quê? O que está por detrás disso aqui? Lembra que ele está dizendo ali, ó, o primeiro, não farás outros deuses, não terás ídolos, não tomarás. No quarto, lembra-te do sábado. Ele não está proibindo, mas ele está falando lembrando. Porque onde que ele falou isso aqui? Dia do sábado, dia do descanso? Lá em Gênesis, na criação. Ele falou, lembra que eu falei aquilo? Então, leve isso a sério. Porque quem sustenta vocês? Quem é que está dando maná para vocês? Quem é que está numa coluna de fogo à noite? Quem é que está numa nuvem? Se você não está lembrando exatamente o que eu estou falando, depois vai ler Êxodo, tá bom? É a maneira como Deus guiava o povo. Deus sustentava. Vocês estão sentindo falta de carne? Então toma codorna aí. Quem é que sustenta vocês? É o seu braço? É a sua força? Se você não trabalhar num dia, quando eu mandei você santificar e descansar e reservar para o Senhor, então quer dizer que você não vai ter o sustento da sua vida. Está nas suas mãos, não está? Está no seu poder isso. Deus está dizendo, lembra-te do sábado. É dia do Senhor. O que você vai dedicar a Ele? O que não estão falando, gente? De gente que trabalha em escala, tá bom? Às vezes sua escala, lembra que eu estou falando, nós não estamos aqui, né, para pegar essa lei aqui e fazer disso aqui o nosso ídolo não, tá bom? O nosso bezerro de ouro. Às vezes você trabalha em escala no domingo, às vezes o seu trabalho é no domingo, tá bom? Mas você precisa ter o dia de descanso, você precisa ter o dia do Senhor. Lembra disso, tá bom, gente? Seu sustento, seu cuidado, tá certo? Que fique isso bem claro, gente. Agora, às vezes, seu sustento é só no domingo, né? Você só trabalha domingo, sei lá. Eu falo, não, agora eu vou parar de trabalhar, porque o pastor falou lá. Não é isso, gente. Lembre-se que você precisa ter um dia reservado para o Senhor. Que dia é esse? É o dia do Senhor. Certo? É o domingo. Domingo é bom que a gente está aqui reunido, como igreja. Precisa ser na segunda? Beleza. Geralmente, folga pastoral é na segunda, né? Mas eu entendo que isso aqui também é o dia que eu estou adorando ao Senhor. Né? Enfim, tá claro isso, gente? Você não sair daqui achando que se você não cumpre o domingo, você trabalha em escala, ou o seu trabalho é no domingo, né? A gente tem alguns irmãos aqui que o trabalho deles é no domingo mesmo assim. Mas gente, tá? Eu espero que fique claro isso. A gente vive pela graça, não é pela lei. Nós obedecemos o nosso bem, mas você não vive, a sua salvação não depende disso daqui. E depois ele parte para a segunda parte, que eu vou passar um pouco mais rápido. Ele diz, honra teu pai e a tua mãe. Qual que é o princípio aqui? Princípio da família. Claro que ele está falando a respeito dos filhos, honrarem os pais, certo, filhos? Todos vocês filhos, independente da idade, honrem os pais de vocês. E honrar tem a ver com obedecer, não ser rebelde, não ficar, enfim, brigando, querendo bater. Tem a ver com ser mais velho, você cuidar dos seus pais, tem a ver com tudo isso, certo? E eu sei que nesse ponto aqui é difícil. Quando a gente está falando sobre honrar pai e mãe, que tem uma história complicada. Tem uma história complicada. Isso aqui é difícil, porque nós estamos falando de abusadores, nós estamos falando de pais violentos, que é muito difícil. Mas a Bíblia não está dizendo honra pai e mãe se eles forem bonzinhos. Ele simplesmente diz, honra pai e mãe. Claro que abusadores, violência, tudo isso precisa ser denunciado, a gente tem lei para isso. Tá bom? A gente tem lei que resguarda as pessoas, mas isso não impede, se por exemplo você passou ou passa por uma situação como essa, de orar por essas pessoas. A Bíblia fala para a gente orar pelos inimigos, amar os inimigos. Você precisa orar, você precisa tratar com honra, quando possível. Tá certo, gente? Isso é mandamento, que fala que vai prolongar os seus dias na terra. Depois ele continua dizendo, não matarás. Lembra, o princípio do quinto aqui é em relação à família, tá bom? Honra pai e mãe é o princípio da família. Para de sacrificar a sua família por conta de outras coisas, de dinheiro, de trabalho, de qualquer outra coisa. Tá bom? O foco aqui é honra a sua família. Sexto, não matarás, é a preservação da vida. Isso aqui precisa ficar muito claro. Quando ele diz o não matarás, é o não assassinarás. O assassinato é aquilo que é premeditado. Isso aqui não entra aqueles que trabalham, por exemplo, policiais. Me perguntaram sobre isso essa semana, né? Mas policial, como é que eu faço? Estou pecando, se eu matar, preservação da vida. O povo de Deus fazia isso muito, preservação de território, preservação da identidade, tudo isso. Entrava em guerra. Deus falava, passa todo mundo. Não tem a ver com aquele assassinato premeditado, que você, rapaz, agora eu vou matar. É diferente, tá certo?
Mas ele está falando, preservação da vida. O que nós podemos fazer para preservar a vida, não estou falando sobre o assassinato, quem nasce esfaqueado, dá um tiro no outro, mas Jesus vem trazer um novo olhar para isso, fala assim, você odeia seu irmão, você é um assassino. Lá no seu coração, e agora Jesus vai lá em Mateus capítulo 15, vai dizer sobre isso, sabe de onde que procede o mal? Ele fala, o que contamina o homem? Aquilo que entra ou aquilo que sai? Ele fala, o que sai? Porque o problema está aqui dentro. De onde que surgem os assassinatos e tudo mais? Ele fala, então, ele vai falar sobre os outros, né? Aquele que, onde surge o adultério, o assassinato, os roubadores, tem a ver com esse coração aqui, que não foi transformado, tá certo? Aí ele continua dizendo, aquele que odeia seu irmão é um assassino. Esse ponto que ele está dizendo aqui, ele fala, gente, a preservação que nós temos aqui é do coração e como que nós tratamos o próximo. Depois ele diz, não adulterarás, o adultério de forma muito clara, qualquer relação que se tenha fora do casamento, qualquer tipo de relação que se tenha fora do casamento. Mas aí Jesus, mais uma vez, vai falar a respeito disso, Mateus capítulo 5. O problema é isso, onde está o coração? Se você olhar para uma mulher com intenção impura, isso aqui vale para os dois, tá? Porque ele estava falando com um público que era masculino naquele momento, mas vale tanto para homens quanto para mulheres. Se você olhar para o outro com uma intenção impura, você já adulterou. Qual que foi o problema de Davi? Foi porque ele foi lá e dormiu com Batseba, engravidou Batseba. O problema começou onde? Quando ele olhou, desejou, lá no final, cobiçou a mulher do próximo. Então tem a ver com o coração isso daqui. Jesus está dizendo, ou Deus está dizendo, você não vai defraudar o outro dessa forma. Depois ele diz ainda, não furtarás. Tem a ver com a propriedade privada, Deus defendendo isso daqui. Tá certo? Se você precisar comer, você vai trabalhar. Para de querer ter essas coisas aí de maneira fácil, de querer pegar o dos outros. Depois você vai preservar aquilo que é seu e o que é do outro também. Depois ele diz, não dirás falso testemunho. Se o oitavo mandamento, ele amarra as nossas mãos, dizendo não furtarás, o nono, ele amarra a nossa língua, dizendo não dirás falso testemunho. Isso tem a ver com usar a sua boca para falar dos outros. E por fim ele diz, não cobiçarás. Você precisa ter contentamento. Você precisa se alegrar com aquilo que Deus tem te dado. Para de ficar desejando o que é do outro. Olha para você. E aí às vezes você não está nem desejando desejando mulher do outro, desejando carro do outro. Mas hoje a gente tem essas cobiças modernas, que você fica passando rede social, né? Todo mundo na rede social é feliz, não é? Todo mundo é bom demais, a vida do outro é boa demais, né? Aí você começa a cobiçar. Fala, gente, queria tanto. Aí você começa a ficar triste, infeliz, porque sua vida parece que não é tão boa igual a dele. Mas você nem está cobiçando o carro do outro. Você fala, eu sou quebrado mesmo, não tem dinheiro para comprar o carro direito, né, trocar, mas aí você quer ter a vida do outro. Aí Deus falando, para com isso. Você precisa de contentamento. Se alegra com o que eu tenho te dado. Eu sou seu Deus. Mas a conclusão de tudo isso, gente. Conclusão de todas essas coisas. Essas palavras não são 10 hábitos de pessoas altamente eficazes. Ou 10 sugestões para uma vida feliz. Porque poderia ser, né? Tem um desenho que falava a respeito disso. Um cara falando para Moisés, falou, não Moisés, vamos mudar o nome desse troço aqui. 10 mandamentos não, que é muito ruim. Coloca lá, 10 hábitos de pessoas altamente eficazes. Talvez você vender mais, né? Nosso dia eu acho que principalmente. Coloca isso aí porque vai arrebentar. Mas são os 10 mandamentos do Deus Santo, dados para a sua glória e para o nosso bem. Se você pensar seriamente sobre eles, você quebrou cada um no nível do seu coração ou do pensamento. E é por isso que você precisa de um Salvador que morreu para perdoar os seus pecados. E quando você confia no Senhor Jesus para salvá-lo, Ele lhe dá o Santo Espírito para habitar em você e te capacitar alegremente a obedecer os seus mandamentos por amor a Ele. Quando a gente olha para essa lei crua assim, é difícil, não é? Porque às vezes você foi pensando aí e fala, gente, quebrei, eu tenho ídolos no meu coração. Ixi, gente, eu não estou guardando o sábado. Ixi, eu estou cobiçando. Vixe, eu estou olhando para, não devia guardar mais meu olhar. Ih, tem gente que eu não gosto não, eu odeio mesmo. Qual que é a solução? É Jesus Cristo.
A gente não é capaz de se chegar diante de Deus dessa maneira, ser aceito por Ele por causa das coisas que a gente faz. Essa é a beleza do Evangelho, porque se você está em Jesus Cristo, você já foi aceito. Agora a gente obedece com alegria, por isso que já foi feito por nós. É por isso que eu posso olhar para esses mandamentos e falar: Deus, me ajuda. Eu sei que o Senhor é um Pai bondoso, e eu quero obedecer ao Senhor. E o que nós estamos falando, final das contas aqui, tem a ver com a imagem de Jesus Cristo. Falou: eu quero ser como Jesus Cristo, porque eu sei o que Ele fez por mim naquela cruz. Eu sei o que Ele conquistou por mim de forma gratuita. E aí o que a gente pode fazer então? Gente, em primeiro lugar, a liberdade existe. É possível ser livre, mas somente em Jesus Cristo. Porque senão você vai estar achando que é livre, mas simplesmente se tornando escravo. Escravo às vezes de substâncias, escravo do seu corpo, escravo dos desejos, escravo de si mesmo. Mas há liberdade em Jesus. Que Ele possa resgatar você dessa escravidão, assim como Ele fez com aquele povo no Egito. Segundo lugar, olha com temor para a primeira tábua, assim como você tem olhado com temor para a segunda. Se você tem medo de assassinar alguém, se você tem temor de roubar, tenha o temor de não levar o nome de Deus em vão, de não ter ídolos diante dEle, de guardar o dia do Senhor. Leve em consideração isso. Terceira, eu já falei sobre isso, né? Leva a sério o dia do Senhor. E por fim, se liberta dos seus ídolos. Tudo aquilo que tem te atrapalhado de estar na presença de Deus, aquilo que tem te atrapalhado de viver a vontade do Senhor, de você ser parecido com Jesus Cristo. Assuma um compromisso. Hoje a gente participou desse banquete, você foi fortalecido. Abandona essas coisas. Vive como um bom filho do Senhor, honra o seu pai. Mas lembra, a gente não vive mais pela lei. A gente vive pela graça. Eu fechei aqui, mas eu quero ler um texto para a gente finalizar. Abre sua Bíblia, por favor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que a gente possa ser essa carta de Cristo, você vivendo pela graça. Entenda que a lei existe, porque é o seu Pai te mostrando para você qual que é o seu caminho. Obedeça ao Senhor, faz compromisso de obedecer ao Senhor, faz por amor a Ele, faz por amor, porque Ele já te deu o Espírito dEle. Sua salvação está nas mãos de Deus, está em Cristo Jesus, se renda a Ele. É isso que você precisa fazer, se renda. Para de querer ficar lutando, para de querer ficar mostrando para Deus que você é o bonzão aí, falar, Deus, se renda ao Senhor Jesus Cristo. E diante disso a gente agora tem o privilégio, a liberdade de poder obedecer o nosso Pai. É glória dele, para o nosso bem. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra.